Hoje iremos fazer uma experiência explicando o processo da osmose. Para isso, utilizaremos os seguintes ingredientes: vinagre, xarope de glicose, 3 ovos e água destilada. Segue o experimento a seguir. Primeira etapa do experimento, deixaremos os 3 ovos imersos em vinagre de álcool por cerca de 24 horas, para realizar a descalcificação da casca do ovo. A descalcificação ocorre por conta da reação entre o ácido acético presente no vinagre e o carbonato de cálcio presente na casca do ovo. As bolhas sendo liberadas são causadas pela liberação de CO2, que também é um produto da reação. Tirar o ovo do vinagre, que ficou ali depois de 24 horas, enxaguar e secar ele para colocar na solução de glicose e na água destilada. Após secar e pesar o primeiro ovo, iremos colocar ele na água destilada e esperar mais 24 horas. Agora nós vamos fazer a solução com 10% de glicose, com 25 ml de glicose e 250 ml de água. Após colocarmos os ovos nas soluções, aqui com 10% de glicose, aqui na água destilada e aqui com 20% de glicose, deixaremos ele em repouso por 24 horas e depois vamos medir as massas de novo e comparar a massa inicial com a final para ver qual a variação. Após retirar dos copos, secar e pesar os 3 ovos, iremos descartar o primeiro ovo que estava na água destilada porque ele não é mais útil para nossa experiência. Então iremos pegar os ovos 2 e 3, que estavam nas soluções de glicose, e colocar eles em mais 24 horas na água destilada. Agora nós vamos retirar os ovos do copo da solução de água destilada e pesá-los. Após retirar o ovo do vinagre, secamos e pesamos, chegando à massa inicial de 80 gramas. Após isso, colocamos em água destilada por mais 24 horas. Após o término, retiramos novamente do recipiente, secamos e pesamos novamente, chegando à massa final de 78 gramas, tendo uma variação de menos 2,22%. Esse resultado vai contra o esperado para o procedimento, pois o ovo é hipertônico em relação à água destilada. Então, o solvente, que seria a água destilada, deveria entrar no ovo através da membrana, para assim equilibrar as concentrações, o que não ocorreu. Na amostra número 2, retiramos o ovo do vinagre, secamos e pesamos, tendo 60 gramas como massa inicial. Após isso, colocamos ele em uma solução com 10% de glicose, por 24 horas. Após o término, retiramos, fizemos o mesmo procedimento e temos a massa final de 79 gramas, obtendo uma variação de 31,66%. A massa deveria diminuir após o banho em solução de glicose 10%, pois a solução é supersaturada e, portanto, hipertônica em relação ao ovo, ocasionando passagem de solvente do ovo para a solução de glicose. Na amostra número 3, o resultado se aproximou mais do esperado, mas ainda assim longe do ideal. Após deixar o ovo em repouso em solução de glicose 20%, a massa passou de 70 gramas para 80, tendo uma variação de 14,28%. Como mencionado anteriormente, a massa deveria ter diminuído, mas a glicose é consideravelmente mais concentrada que o ovo, fazendo com que o solvente do ovo passasse para a solução de glicose. Após colocar os 2 ovos anteriormente em soluções de glicose na água destilada, esperamos 24 horas, retiramos, enxaguamos e secamos, e percebemos que houve uma diminuição na massa dos 2 ovos, em quantidade quase idêntica. Novamente, o resultado contrariou as expectativas,
pois as massas dos ovos deveriam ter aumentado pela passagem de solvente do meio hipotônico, da água destilada, para o meio hipertônico, o ovo. Como conclusão para isso, temos a suspeita de que ocorreu variação em algum dos aspectos do experimento, o que prejudicou o resultado final. Talvez a balança estava imprecisa ou ocorreu alguma rachadura no ovo que permitiu a passagem do soluto, o que não ocorre na osmose. Algo que sustenta nossa hipótese de passagem de glicose para dentro do ovo é o fato de que o ovo estava lentamente alaranjado após o banho em glicose, mostrando-se que talvez tenha ocorrido passagem do soluto do meio hipertônico para o hipotônico, algo que em hipótese alguma deveria acontecer na osmose. Outro ponto que deve ser observado é a consistência dos ovos. Os ovos mergulhados em glicose estavam em uma consistência gelatinosa e extremamente frágil, um pouco diferente do ovo mergulhado em água destilada, que estava mais firme. Now the world don't move to the beat of just one drum. What